Hoje nós vamos descobrir junto quanto é que 200 cotas do fundo imobiliário VGR11 rendeu durante os últimos 12 meses. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like, comenta aí se você tem um VGR11 na sua carteira e se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Que os fundos imobiliários são a maneira mais eficiente de você investir em imóveis, não há dúvidas, tá? Atualmente, mais de 2 milhões de brasileiros já investem nessa classe de ativo e recebem todos os meses na sua conta renda passiva mensal totalmente livre de impostos e sem ter aquela dor de cabeça de ter que cuidar de um imóvel, ter que fazer manutenção, ter que tratar com um inquilino, porque tem toda uma gestão profissional por trás desse tipo de investimento. E hoje eu quero falar com vocês sobre o fundo imobiliário VGR11. Já estou aqui naquela minha carteira de testes que eu falei para vocês que eu criei para fazer alguns testes e simulações aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar aqui um pouco desse fundo imobiliário, conhecer onde ele investe e saber quanto é que esse fundo rendeu no último ano, 200 cotas desse fundo imobiliário VGR11. E sem mais delongas, sem enrolação, já estou aqui na página do Status Invest para mostrar para vocês o fundo imobiliário VGR11 e mostrar para vocês onde ele investe e quanto foi que ele rendeu nesse período. Então vamos lá. Para começo de conversa, esse fundo está sendo cotado no momento que eu gravo esse vídeo a R$ 9,50, tá? Ele já chegou a cotar aqui R$ 9,42 no último ano. Ele está com dividend yield dos últimos 12 meses de 15,78%. Então um dividend yield bem alto. O dividend yield dele é alto assim, não é à toa, tá? Ele é um fundo imobiliário de papel, tá? É um fundo que investe em dívida ligada ao segmento imobiliário e os papéis da carteira desse fundo imobiliário, na sua maioria, são ligados ao CDI. A gente vai ver isso daí lá dentro do relatório desse fundo. Por isso ele está com uma rentabilidade tão bacana, porque a Selic está alta e o CDI acompanha a Selic. Dando uma olhada no histórico de cotações desse fundo imobiliário de um ano para cá, a gente vê que ele teve uma pequena desvalorização, está saindo de R$ 10,01, chegando aqui na casa de R$ 9,50 hoje. Então uma valorização de menos 5% nos últimos 12 meses. O valor patrimonial da cota do VGR11 é de R$ 9,62, é quanto essa cota deveria valer. Nesse momento, como ela está cotada 9,50, isso dá um PVP de 0,99. PVP que mostra pra gente se o fundo está sendo vendido no valor justo dele ou abaixo ou também acima, que pode acontecer, tá? Nesse caso aqui, com PVP de 0,99, abaixo de 1 quer dizer que esse fundo está com 1% de desconto. Se tivesse em 1,00 estaria sendo vendido no valor justo dele. Se tivesse acima de 1,01, 1,05, 1,10, então ele está sendo vendido mais caro do que ele realmente vale, ou com algum ágio. Esse fundo apresenta aqui crescimento no dividend yield dos últimos 3 anos e o número de cotistas desse fundo imobiliário já passa de 139 mil, quase chegando a 140 mil cotistas. Bem bacana isso aí. Ele tem uma liquidez média diária de 3 milhões e 900 mil, quase 4 milhões, liquidez que seria a velocidade que você consegue transformar as cotas desse fundo em dinheiro, tá? Como você consegue negociar. Se ele negocia muito num dia ou pouco, então isso daqui para quem tem muito dinheiro faz diferença, mas para investidor iniciante não faz tanta diferença, porque geralmente a gente movimenta pouco dinheiro por mês. Como a gente consegue ver, o último rendimento que ele entregou foi de 12 centavos, que dá um yield no mês de 1,22%, bem bacana. E dando uma olhada no histórico de dividendo do VGR11, a gente vê que ele está sempre nessa casa dos 12, 13 centavos, 11 centavos, então bem bacana, um dividendo bem alto para esse fundo imobiliário. E hoje cotado aí na casa dos R$10, abaixo de R$10 na verdade, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no relatório desse fundo imobiliário e ver alguns detalhes mais aprofundados dele. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui. Como a gente consegue ver, esse fundo fechou o último mês de fevereiro, esse aqui é relatório referente a fevereiro, tá? Com 93% do seu patrimônio alocado em CRIs, bem bacana isso, com 48 diferentes operações, sendo um total de 924,8 milhões investidos, quase um fundo bilionário. E aqui diz que os demais recursos estavam em instrumentos de caixa, que os instrumentos de caixa hoje, né, estão rendendo muito também, que a maioria rende aí o CDI, e o CDI está muito alto, a Selic está muito alta, né? Esse fundo cobra uma taxa de gestão de 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Cara, um fundo que entrega um rendimento alto desse, cobrar uma taxa de 20% sobre o que exceder o CDI, é brincadeira, né, cara? Isso aqui é uma taxa que todo mês a gestão vai receber, porque é muito fácil para esse fundo bater o CDI. Ainda tem mais uma taxa de administração de 0,20% sobre o patrimônio líquido do fundo. E mais taxa de escrituração. Então esses fundos da Valora são fundos que cobram muitas taxas, cara. Poderia ter uma rentabilidade bem melhor se não cobrasse esse tanto de taxa. Eu já falei nisso em outros vídeos, mas a gente tem que sempre estar ressaltando isso. O início desse fundo foi em 2018, mais exatamente aqui em 27 de julho de 2018. E se a gente der uma olhada aqui, a gente consegue ver a carteira desse fundo imobiliário. O maior ativo desse fundo imobiliário, o ativo que representa a maior porcentagem nesse fundo imobiliário,
no patrimônio do fundo representa aqui 9,57%. Então isso é bem importante a gente estar de olho nisso aqui, ó, no PL, porcentagem do PL na carteira de CRIs dos fundos imobiliários, tentando procurar fundos que não ultrapassem muito ativos com mais de 10%, que está colocando um certo risco desnecessário, na minha visão, na carteira. Aqui, como tem uma carteira diversificada com vários ativos, então o que pesa mais aqui tem apenas 9,5%. Como a gente consegue ver, a grande maioria aqui, o restante é bem abaixo dos 10%. Muito bacana, e praticamente tudo aqui CDI+, né? CDI.3, CDI 4,75%, então são taxas bem bacanas, até porque o CDI tá bem alto. Aqui a gente pode ver o CDI mais 5, CDI mais 5,5, CDI mais 6, bem top, cara. E como a gente consegue ver, o foco da gestão é trabalhar com a maior alocação possível em CRIs, e é o que eles realmente têm feito, então com 93,1% em CRI e 6,9% em caixa. Com relação a indexadores, como eu já falei, né, é 96,3% CDI, 3,7% IPCA, então praticamente é full CDI, bem pouquinho IPCA aqui nos indexadores dessa carteira. E na alocação por segmento, a gente vê que ele é 97% aqui residencial, o restante numa porcentagemzinha muito pequena, como a gente consegue ver bem aqui. Então ele é bem focado mesmo no segmento residencial. Então, depois de saber um pouquinho sobre esse fundo, como ele investe, como é que funciona, as taxas que ele cobra, agora vamos dar uma olhada aqui na nossa carteira teórica e ver quanto é que 200 cotas desse fundo performaram durante o último ano, ou durante os últimos 12 meses. A gente já consegue ver que aqui está com uma rentabilidade de 9,77%. Bem bacana. Vamos entrar aqui na parte de rentabilidade. Vou colocar aqui também o IFIX, tá? Vou tirar o Ibovespa daqui, vamos deixar só uma comparação com o IFIX. Então a carteira é a linha amarela, CDI a linha preta e o IFIX a linha vermelha. A gente consegue ver que a nossa carteira teórica com 200 cotas do VGIR11 teria perdido para o CDI. Só ganhou aí do IFIX e ganhou de lavada. Bem bacana. Como eu já havia falado aqui, teve uma rentabilidade de 9,77% essa carteira totalmente fundo imobiliário e somente com o VGIR11, né? Voltando aqui, vamos dar uma olhada no patrimônio para vocês verem como é que ficou a alocação aqui. Toda vez que eu faço essa simulação, o que acontece? Eu coloco a quantidade de cota e a data da compra, no caso que eu coloquei de um ano atrás, considerando a data que eu estou gravando hoje. Então a cotação já é puxada automaticamente no fechamento daquele dia. Se não aparecer, eu coloco aqui o gráfico de cotação do ativo e pego a última cotação daquele dia. No momento que eu gravei, que eu puxei as cotações, foi uma cotação aqui no dia de R$10,02. Então teria comprado 200 cotas do VGR11 um ano atrás, pagando R$10,02, e hoje elas estão valendo R$9,50, uma diferença de 5,19%. Como vocês conseguem ver, 200 cotas hoje estão valendo R$1.900 e eu teria uma queda aí no valor das minhas cotas de R$104, ou menos 5,19%, como eu já mostrei aqui, né? Então 1.900 menos 104, a gente vê que deu um pouco mais de R$2.000 esse investimento, a gente está perdendo um pouquinho. Olhando aqui na parte dos proventos, vamos ver como é que ficou a parte de proventos. Vamos colocar aqui tudo, e o que a gente consegue ver aqui é o seguinte: no período total, em todo o período que a gente conseguiu receber desse fundo imobiliário, quem investiu na verdade em 200 cotas dele um ano atrás, recebeu um total de R$299,80 em dividendos do VGR11 em todo o período. E se a gente olhar aqui no mês a mês, dá para ver que começou recebendo 24, teve outro mês que recebeu um pouco mais aqui, 26, voltou aqui para 23,80, então foi bem bacana os dividendos pagos por esse fundo durante esse período de um ano. Quem teve 200 cotas, olha como é que recebeu bastante dividendo. Com certeza pôde comprar muito mais cotas durante todo o período. Pelas contas nossas aqui, para aproximadamente aí umas 30 cotas, talvez até um pouco mais, dependendo da cotação do dia. Muito top, mano, bem bacana isso aqui. E descendo um pouco, a gente vê uma informação bem interessante, cara, que eu nunca parei para falar isso aqui nesses vídeos aqui, mas é um troço que eu acho bem bacana. Como a gente consegue ver, ó, eu paguei um pouco mais caro nas cotas, hoje elas estão valendo menos. Então, pelo preço que eu paguei, o meu yield on cost, que é o yield sobre o preço que eu paguei pela cota, está em 14,96%. Então, esse seria o meu dividend yield, considerando o preço que eu teria pago nessas cotas um ano atrás, que foi R$10,02. Enquanto que o dividend yield, com relação à cotação atual, está em 15,78%. Então, uma diferença bacana, diferença bem considerável, mano. Tá aí a importância de você sempre comprar barato, né? Que você vai estar sempre com um dividend yield ou um yield on cost bem elevado, bem acima do que o dividend yield do momento, que considera somente a cotação atual, tá? Então, com relação ao dividendo, o cara também ficou bem bacana, recebeu bastante dividendo nesse período. Quem segurou 200 cotas dele aí durante
um ano. Muito top, muito bacana mesmo esse resultado para quem investiu nesse fundo imobiliário durante 12 meses. Então, sabendo que esse fundo teve esse resultado tão bacana, eu já peço para você o seguinte: deixa aí nos comentários qual fundo imobiliário vocês querem que eu faça um vídeo como esse, novamente, porém, mostrando um pouco do fundo, mostrando essa carteira teórica com uma quantidade X de cotas desse fundo imobiliário para ver quanto é que esse fundo teria rendido nos últimos 12 meses ou até num período maior, se vocês quiserem. E não se esqueça também de se inscrever no canal para acompanhar muito mais conteúdo como esse e também me acompanhar rumo à minha liberdade financeira, que eu sempre mostro a minha carteira, as movimentações de dividendos, de aportes que eu faço e no final do mês um resumo total de tudo que aconteceu na carteira. Mostro para vocês todos os meses isso aí. Agradeço a cada um que ficou até o final. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui.